As mulheres vivenciam mudanças físicas que podem afetar diretamente o bem-estar emocional. O organismo da mulher passa por várias transformações ao longo dos anos. Cada fase da vida pede cuidados específicos com a saúde, um cuidado integrado. Cuidar da saúde é essencial para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças que estão relacionadas à anatomia feminina. Consultas regulares com profissionais de saúde, adesão a uma dieta equilibrada, prática de exercícios e adoção de hábitos de vida saudáveis são componentes essenciais para garantir a qualidade de vida e o bem-estar ao longo de todas as fases da vida. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Uma parte essencial para cuidar da saúde da mulher é conhecer o próprio corpo. Dar atenção para si com um cuidado especial faz toda a diferença para ter mais bem-estar e resultados melhores. Para falar sobre a saúde da mulher em todas as fases da vida, receba a ginecologista a doutora Priscila Auricchio Yamamoto. Oi, Priscila, obrigada por vir aqui num bate-papo comigo. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Mais uma vez, estamos aqui juntas. É um prazer te receber. Priscila, qual que é a importância desse cuidado dos exames de rotina na vida da mulher? Ana, é muito importante sempre a gente saber que toda mulher ela deve ir com rotina no ginecologista. A gente consegue fazer detecção precoce, de algumas doenças relacionadas à saúde da mulher, como, por exemplo, alterações mamárias, alterações no colo do útero, no útero, ovário. Então, a partir do momento que a mulher já inicia ali a sua primeira menstruação, está sempre recomendável que ela vá pelo menos uma vez ao ano. E nesses exames de rotina, a gente coloca o Papa Nicolau, a mamografia, o ultrassom, seria isso, doutora Isso. Priscila? Esses três são os básicos, Também a gente acaba complementando com exames de sangue, como hemograma, colesterol, glicose, alterações de tireoide, também faz parte do nosso papel como ginecologista estar atendendo na saúde da mulher. E o Papa Nicolau, ele vai prevenir o quê? Ele vai ajudar a mulher ao quê? Ele é um exame que a gente faz a partir do momento que a mulher inicia sua vida sexual. Ele é recomendável de ser feito uma vez ao ano e ele faz a detecção precoce do HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível e que a longo prazo, porque ele é um vírus bem lento e que entre 5 e 10 anos ele pode se transformar num tumor de colo de útero. Por isso que é muito importante a gente fazer o acompanhamento uma vez por ano. Detectando alguma alteração, a gente pode encurtar esse intervalo de rastreamento, para cada 6 meses. Em alguns casos, a gente acaba fazendo biópsia para ter uma melhor avaliação daquele colo do útero. Passou por aqui alguns médicos oncologistas que falaram sobre a importância de fazer a prevenção para o câncer de mama, mas também do Papa Nicolau, e eles alertaram para as mulheres depois dos 60, 70 anos que já estão na menopausa e acham que não precisam mais fazer esses exames preventivos. Eu gostaria que você desse também o seu alerta sobre isso. É muito importante, Ana, mesmo aquelas mulheres que estão na menopausa, que estão numa idade um pouco mais avançada, manter esse acompanhamento anual. Hoje, com a qualidade de vida que as mulheres têm, cada vez mais a vida sexual ela está prolongando, com terapias hormonais, com hidratantes vaginais, a gente consegue com que a mulher hoje consiga ter uma relação sexual de qualidade. Então, a detecção do HPV nessas mulheres, nesse público, tem se aumentado cada vez mais a incidência. Então, é muito importante sempre a gente estar fazendo também o rastreamento nesse público também. Então, você que está assistindo a gente, tem mais de 60 anos, não tem nada de deixar de se cuidar, não. Tem que ir ao ginecologista uma vez por ano e fazer esses exames que a doutora Priscila está alertando aqui. Mas, por outro lado, a mamãe que está assistindo a gente, que tem uma menina aí em casa, Priscila, quando deixo de ir no pediatra, vou ao ginecologista levar minha filha? Deve ser uma dúvida que ronda a cabeça das mamães. Sim, é muito comum, Ana. Eu sempre oriento a partir da primeira menstruação. A gente vai tirar dúvidas sobre secreções fisiológicas, o que é normal, o que não é, sobre higiene íntima, como se higienizar, como que é o período fértil, porque é importante as mulheres saberem que a menstruação nos primeiros 2 anos, que dá ali a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que é um pouco irregular. Não necessariamente ela vai menstruar todos os meses, pode ficar um pouco ainda, tem mês que vem, tem mês que não. E eu gosto bastante de ter esse bate-papo, pra gente estar fazendo essas orientações e sempre, a partir do momento que inicia já os paqueras, o namoro, a gente também já entrar na questão
de evitar uma gravidez não planejada, de entrar com métodos contraceptivos. Hoje a gente tem um monte de opções de métodos de longa duração. Que são indicados para essas meninas que não são mais meninas, já começaram a ser mulheres. Isso, a partir do momento, né, que já está ali iniciando a vida sexual, é muito importante a gente conversar sobre isso. Não só sobre métodos contraceptivos, mas também na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, como sífilis, HIV, hepatite B, C e até o próprio HPV, que é o vírus que pode dar o câncer de colo de útero. E tem vacina no SUS para o HPV, né, Isso. doutora Priscila? O SUS disponibiliza vacina para meninas e meninos de 9 a 13 anos. A partir dessa idade, ela é feita em rede privada e está indicada para todas as mulheres e homens de 9 a 45 anos. Não que a partir dessa idade não tenha que tomar, é que os estudos foram feitos nessa faixa etária, mas já se sabe que todas as mulheres deveriam sim tomar, independente da idade que ela se encontra. A prevenção, o conhecimento é a melhor alternativa. Então leve sua filha para o ginecologista, porque às vezes ela vai ter vergonha de perguntar alguma coisa para a mãe, né, doutora Priscila? Falar sobre o início da sexualidade ou até mesmo da menstruação, que ela tem certos tabus, medos, preconceitos. Então é importante essa orientação para prevenir, para aconselhar, porque a mulher se conheça o próprio corpo. E é importante a gente já acompanhar desde o início, que ela começa a ter mais intimidade, liberdade. Então, nas primeiras consultas, acabam que a mãe vai junto, mas depois, com o passar do tempo, ela se sente mais livre e à vontade de entrar na consulta, né, sozinha com o ginecologista, e a gente também está tirando todas essas dúvidas. Você falou sobre os métodos contraceptivos, várias reportagens que a gente vê ou lê, muitas vezes as meninas que ficam grávidas na adolescência, que é um caso de saúde pública também, porque engloba deixar de estudar, ficar para trás nos estudos, muitas vezes são mães solos. Tomar esse remédio sem um cuidado, sem um acompanhamento médico, é prejudicial, doutora Priscila? É prejudicial, porque existem, Ana, mais de 100 tipos de métodos contraceptivos e cada paciente deve ser individualizada. Algumas não podem usar, por exemplo, que a gente fala de métodos combinados, que são aqueles métodos que têm estrogênio associado. Risco de trombose, de enxaqueca, de náusea. Porém, eles são muito bons para a pele. Então, algumas meninas acabam começando a querer usar algo para ajudar na pele, mas talvez elas fumam, aí não podem usar. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento individual. E cada paciente tem o melhor método para ela. Então, uma anamnese completa, fazer um exame físico correto e conversar com aquela pessoa. Se ela prefere engravidar, se ela prefere menstruar ou não. Porque hoje a gente tem uma escolha se a gente quer ou não menstruar. Sim. E não tem nenhum problema não menstruar, né? Então, isso a gente tem que individualizar e avaliar cada caso. E falando da menstruação, as temidas cólicas. É normal? Porque quando eu fiquei menstruada, há muitos anos, eu falava, não, eu também tive cólica, sua avó teve cólica, sua tia teve cólica. Então era uma coisa assim, normalizada a cólica. Mas a cólica menstrual é uma coisa normal ou precisa de um ponto de atenção ali, de exames específicos? Ela não é normal, Ana. Então toda cólica, ela tem que ser dada essa atenção especial mesmo. Até que se prove o contrário, a gente tem que pensar em endometriose, né? O que é endometriose? É uma doença benigna, onde células do endométrio, que é a camada de dentro do útero, sai para fora essas células. E onde essa célula está, na hora que a mulher vai ficar menstruada, elas contraem e acaba causando dor. Então, a principal causa hoje de cólica é endometriose, que a gente tem que investigar sim e fazer o melhor tratamento. E quanto mais precoce a gente já inicia esse tratamento, mais vai ter menos agressão numa fase futura, por exemplo, daquela paciente. Porque em alguns casos, de 30% a 50%, ela pode causar infertilidade. Então, a gente tem que sempre ficar atenta. Cólica não é normal, a gente tem que fazer o melhor tratamento para aquela paciente. Então, para quem está assistindo a gente, não importa a idade, tem cólica, vai até um médico de confiança e fala a queixa, apresenta a queixa para o cuidado. E é fácil o diagnóstico da endometriose, Priscila? Não, o diagnóstico não é muito fácil, né? O exame padrão ouro para diagnóstico de endometriose é a videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que coloca a câmera e faz pequenas biópsias. Hoje a gente não faz isso de rotina, só é feito em mulheres que estão tentando engravidar e estão tendo dificuldade. Existe hoje ultrassom com preparo intestinal, que a gente pode fazer por via endovaginal,
mas também é um exame mais detalhado, poucos médicos ainda fazem, e tem também a ressonância, que também é um exame que acaba, em alguns casos, conseguindo fazer esse diagnóstico. Mas, Ana, eu sempre falo, não se prenda ao diagnóstico, e sim aos sintomas que você está sentindo. Porque alguns exames podem ser falsos positivos, né, como também podem ser falsos negativos. Então, se a paciente tem cólica, ela precisa de uma atenção, já se sabe que a alimentação também pode influenciar nesses sintomas, e hoje a gente tem muitos tratamentos que ajudam bastante a melhorarem essa qualidade de vida das pacientes. A gente tem que ter essa procura, né, de uma vida melhor. TPM, quem aguenta? Tem alguma coisa para melhorar, temida TPM? Tem, nós temos muitas coisas também. Uma das que mais ajuda é a atividade física, já se sabe que o exercício físico acaba ajudando muito nessa oscilação hormonal, que a TPM nada mais é do que uma tensão pré-menstrual, ocasionada aí pela irregularidade dos níveis hormonais. Alguns casos a gente entra com contraceptivos para a gente bloquear essa menstruação, essa ovulação, e com isso melhora também os níveis de TPM, tem algumas vitaminas, então hoje não precisa sofrer por TPM, que a gente tem bastante tratamento. E sofre todo mundo, sofre a família toda. Já que a gente falou da primeira menstruação, primeira ida de ginecologista, sobre cólicas, endometriose, vamos falar de gestação. Para quem está assistindo a entrevista da doutora Priscila, ficou curiosa, quer saber, estou a fim de engravidar, qual o primeiro passo? Deve ir ginecologista e fazer que tipos de exames, que tipos de cuidados são essenciais, doutora Priscila? Antes de parar o método contraceptivo, né, ou falar, não, a partir de hoje eu já quero engravidar, é importante fazer a consulta pré-gestacional, onde a gente aborda sobre a importância de iniciar uma atividade física caso não faça, melhorar a alimentação. Já se sabe que esses dois fatores ajudam muito na qualidade tanto dos óvulos quanto do espermatozoide. Então, o marido também precisa ter essa melhora aí nos hábitos alimentares e começar a tomar o metilfolato. Hoje é a vitamina que é preconizada, não mais o ácido fólico, porque 50% da população não degrada uma enzima que faz o ácido fólico se converter em metilfolato. E o que a gente absorve é o metilfolato. Então, é importante a gente já iniciar. E o Ministério da Saúde preconiza que ele seja tomado de 1 a 3 meses antes de iniciar as tentativas. A gente não sabe quando aquela mulher vai engravidar. A chance de engravidar por mês é de aproximadamente 15%, mas pode ser que ela já engravide logo. Às vezes pode demorar um pouquinho mais. As chances não são tão altas, então para as mulheres que ficam desesperadas quando não conseguem, é uma luz aí no fim do túnel. Sim, e aí a orientação é até os 35 anos, a gente espera até 1 ano. A partir de 35, se deram 6 meses e aquela mulher não engravidou, aí sim a gente tem que investigar e partir para exames mais profundos para avaliar essa infertilidade, o que está acontecendo. Mas, resumindo, o mais importante é tomar o metilfolato, melhorar os hábitos alimentares, iniciar uma atividade física. Eu sempre oriento a atualizar cartão de vacina, que algumas vacinas não são indicadas no período da gestação, então que elas devem ser tomadas antes. Elas são importantes para o período? São importantes serem tomadas antes, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola. É uma vacina que não deve ser usada em grávidas, mas que é muito importante a mulher já ter essa vacinação prévia, né? Porque ela vai ter a imunidade contra esses vírus. E eu engravidei, já fiz tudo que a doutora Priscila falou, não eu, tá, gente? Não eu. E agora, pré-natal, tem que fazer, não tem que fazer? É importante? Quais exames são essenciais para cuidar da saúde dessa mamãe e deste bebê? É muito importante, Ana. Hoje já se sabe que o pré-natal, ele consegue fazer uma detecção precoce, né, de várias patologias que podem ser muito graves para o bebê e para a mãe. Então, as consultas normalmente são mensais até 32 semanas, de 32 a 36 a cada 15 dias e de 36 até o parto semanais. É importante a gente fazer uma anamnese, saber o histórico dessa paciente, se ela tem histórico de pré-eclâmpsia, se ela teve alguns abortos anteriores, qual é o passado dessa futura mamãe. E a gente consegue fazer vários tratamentos, principalmente na prevenção de uma pré-eclâmpsia, de um diabetes gestacional, ajudando assim a ter menos chance de ter um parto prematuro. Então, o pré-natal é uma consulta
muito importante que é indicada para todas as mulheres. E não pode faltar, é através dele também que dá para perceber algo mais no bebê que não está correto e dá para ali ajudar e ajustar, caso essa criança, esse feto precise de um cuidado maior para se manter ali, ficar, hoje são 40 semanas? É isso? A data provável do parto, normalmente, isso é mundial, a gente leva ali entre 40 e 41 semanas, e faz parte do protocolo de primeiro trimestre, né? Ultrassom, exames de sangue, exames de urina, o tipo sanguíneo da paciente também é importante a gente saber, porque se ela for negativa e o pai for positivo, existe o que a gente fala de imunização RH, então existe uma vacina que a gente pode estar tomando para prevenção de alterações fetais, então é muito importante a gente ter essa visão ampla, né, individualizada com cada caso. Você falou do caso individualizado, as mulheres estão engravidando mais tarde por causa da rotina, por causa das escolhas profissionais. E aí, ela precisa de um olhar, um acompanhamento diferente, não só com o ginecologista, mas com outros tipos de médicos também, doutora Priscila? Sim, as mulheres hoje têm engravidado, principalmente por conta do mercado de trabalho cada vez mais velhas, né? Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar. Não só com o ginecologista obstetra, mas também com cardiologista, nutricionistas, endócrinos. Então, a gente tem todo esse acompanhamento em conjunto para que se ocorra de uma melhor forma possível. E aquelas mulheres, Ana, que ainda não querem engravidar, mas que pretendem no futuro, é muito importante sempre a gente pensar no congelamento de óvulos, né, para que não aconteça no futuro, quando ela falar, não, agora chegou a hora, quero engravidar, e talvez ela já não tenha uma quantidade tão boa, não só de quantidade, mas de qualidade daqueles óvulos. E aí, importante, um respaldo. E tem como fazer algum exame que vai identificar a quantidade de óvulos da mulher? Porque ela vai perdendo, a gente nasce com uma quantidade, nós vamos perdendo com o passar dos anos. Tem algum exame para quem está assistindo a gente? Tô nesse caso, doutora Priscila, não é hora, mas eu quero ser mãe, mas não agora. Como que eu faço? Não existe nenhum exame que vai te dar uma segurança que realmente você pode aguardar ou não. Tem um exame que ele chama antimileriano, que é um exame de sangue, que ele vê a sua reserva ovariana, mas ele não consegue ver a qualidade, mas sim mais a quantidade. Então a gente indica quando a paciente está ali mais que 35 anos, está pensando em congelar ou está pensando em retardar um pouquinho a gravidez, até para ela ter será que eu posso esperar mais, será que não? Quando a mulher vai fazer uma fertilização, é importante também a gente fazer esse exame, para a gente conseguir ter um rastreamento da quantidade provável de óvulos que aquela mulher vai conseguir numa estimulação. Mas não existe, infelizmente, nenhum exame que te dá uma segurança, né? Não, eu posso esperar porque meu exame está ótimo. O que é aconselhável, quanto antes, né? Quanto mais jovem, é mais seguro e é mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, até porque não é um tratamento barato. Então, a pessoa também já tem que calcular isso, pensar nisso, né, doutora Priscila? Sim. Sobre os custos, muitas vezes pode não dar certo, tem esse emocional que a mulher também já tem que ficar trabalhando, porque a nossa cobrança é maior. Parece que quando a gente não engravida, é muito maior para cima da gente até do que por causa do homem. Sim. Então, tudo tem que ser colocado na balança. Ana, eu acho muito importante aquela mulher que deseja engravidar, ela já começar a se programar. Não aguardar, porque nunca a gente vai achar que é o momento certo, né? Sempre a gente quer estudar um pouco mais ou fazer uma viagem, mas a gente tem o nosso relógio biológico e acima de 35 anos é considerado alto risco. Então, se aquela mulher pode, é aconselhável que ela engravide antes disso, se possível. Então é isso, pensar no reloginho biológico que não para, não perde a pilha, não tem vez, ir no médico e já saber todas as opções, conversar com ele para saber qual é a melhor opção. É isso. Isso, Ana. E sempre buscando uma qualidade, né? Não só física, mas também uma saúde mental, fazer algo para você, né? Que você goste, um hobby, um lazer, porque tudo isso acaba, né, interferindo em tudo, assim, no seu relacionamento, na felicidade. E sempre nós estamos lá para ajudar, né, todos os nossos pacientes. E uma vez ao ano é sempre aconselhável que ela procure um ginecologista.
Ótimo. Quando falamos em sobrecarga feminina, os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE ilustram bem o tamanho do problema que o patriarcado instituiu. As mulheres que trabalham fora de casa dedicam mais de 18 horas semanais às tarefas de casa, filhos e cuidados. Em outra ponta, também nós temos um dado preocupante. De acordo com o Instituto Parese, são grandes os índices de abandono físico, financeiro e emocional entre as mães de crianças com deficiência, chamada maternidade atípica, que tem uma grande sobrecarga. Em meio a tantas tarefas, abandono, afazeres, Priscila, o que é preciso fazer para que essas mulheres possam se cuidar? Ana, é muito importante a gente ter prioridades. E a principal é a gente cuidar primeiro da nossa saúde, porque se a gente não tem saúde, a gente não vai conseguir cuidar da nossa família. E se a gente, não tiver saúde, além de não cuidar da nossa família, a gente não consegue trabalhar. E essa saúde que eu falo não é apenas uma saúde física, também é uma saúde mental. Então a gente precisa ter os momentos com amigas, com nossa família, com o nosso marido, com nossos filhos. Então, a gente sempre, nos priorizarmos. Então, primeiro a nossa saúde física e mental como primordial na nossa vida. E depois a família e depois o trabalho. É se fortalecer. Isso. E uma rede de apoio é muito importante, não só para nós mulheres, mas também para as gestantes, as mulheres que acabaram de ter bebê. Eu falo da importância dessa rede de apoio, de ter com quem você contar. E com isso dividir tarefas, que tudo fica mais leve, tudo flui de uma forma melhor. E a gente tem uma pergunta de caso para você. Vamos ouvir? Vamos. Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou aqui de Rio Preto. Doutora Pri, eu tenho 2 filhos. Um filho é o autista, mais velho. E eu queria saber qual a importância de eu me cuidar. Qual parte eu preciso cuidar primeiro, para que cada dia mais eu possa ser uma mãe melhor e possa me ajudar nessa missão de maternar. Elaine, obrigada pela pergunta. Elaine, é uma pergunta muito importante a que você fez, da importância de se colocar em primeiro lugar ali, porque se você não está bem, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Então eu falo que pais felizes, filhos felizes. Então, é importante mesmo, esse autocuidado, procurar, cuidar de você. Eu atendi recentemente uma mãe que falou que desde o diagnóstico do filho, que foi há 4 anos de autismo, ela nunca mais voltou no ginecologista e ela me procurou com um nódulo mamário, que infelizmente a gente fez o diagnóstico de um tumor mamário, que se talvez ela tivesse procurado antes, a gente teria um tratamento mais simples, mais rápido, mais objetivo. Ela falou que se abandonou depois do diagnóstico e só ficou cuidando do filho. Então, eu falo sempre dessa importância, da gente cuidar da nossa saúde física, mas também muito importante a nossa saúde mental. E você acha que falta políticas públicas, um olhar atento para essas mães, as mães solos, as mães de filhos, as mães atípicas? Falta o poder público olhar para elas, as empresas também, o setor privado, porque ficou muito normal, mulher dá conta de tudo. A gente dá conta. E a gente quis trabalhar, então a gente tem que dar conta de maternar, a gente tem que dar conta de se cuidar, mas a conta não está fechando. Hoje a gente sempre busca, políticas públicas para essas mães, principalmente, com creche, escolas que consigam acolher melhor essas crianças, terapias, terapia ocupacional, psicólogos, fonos, porque precisa de uma equipe multidisciplinar essas crianças, E não só as crianças, mas também essa mãe precisa ser acolhida, precisa ter essa rede de apoio, com amigas, com familiares que consigam também olhar, enxergar e falar, posso te ajudar? Você está precisando que eu fique um pouquinho para você? Nem que seja para você... E tomar um sorvete. Ir no cinema com uma amiga, Mas acredito que hoje a imprensa, as redes sociais têm auxiliado muito, porque tem se abordado mais esse tema e as mulheres cada vez estão buscando ter voz, e procurarem ajuda. Eu acredito que a gente está caminhando cada dia mais aí para uma melhora
mulheres. E o que eu sempre digo aqui, não tenha vergonha de pedir ajuda, de pedir socorro, de pedir apoio, porque todo mundo merece um colo, todo mundo merece um abraço. E se você não estiver bem, como a doutora Priscila falou, você não vai conseguir estar bem para cuidar de quem precisa. Falamos das mães atípicas, das jovens, vamos falar da menopausa. Ondas de calor, nesse calor de 40 graus, é perigoso? A menopausa também o calor pode prejudicar os sintomas, as mulheres que estão passando por esse período? O calor da menopausa, ele é um pouco diferente desse calor que a gente está sentindo. Como o próprio nome fala, ondas de calor, né? Então, eles são fogachos que começam normalmente em região torácica, sobe para a cabeça, dura uns 5 minutos e passa. Então, ele vai e volta, associado com outros sintomas. Insônia, irritabilidade, angústia, desânimo, diminuição de libido. Então, são todos sintomas clássicos desse período de transição para o período fértil para a menopausa, que a gente chama de climatério. É muito importante a gente fazer os exames, né, de rastreamento, detecção precoce de doença, que a gente já se sabe que o câncer de mama é mais comum em idades avançadas. Claro que ele não deixa de ser também importante em mulheres mais jovens, mas é mais comum nessa faixa etária da menopausa. E hoje tem muito tratamento, Ana. Então a gente tem a reposição hormonal, a gente tem os tratamentos alternativos. A mulher hoje ela não precisa mais sofrer por ondas de calor. E tem uma idade que começa ou é de cada caso, cada mulher? A média das mulheres entra em torno de 50 anos, mas a partir dos 40 até os 55 anos pode acontecer a menopausa. O diagnóstico é feito quando a mulher fica 1 ano sem menstruar ou a partir do momento que ela já começa a ter um desses sintomas. A gente faz uma anamnese individualizada para a gente ver qual a melhor reposição hormonal, qual o melhor tratamento, uma vez que ela não tenha contraindicação, como, por exemplo, quem teve câncer de mama ou histórico familiar de 1º grau, mãe, irmãs, filhas, não pode fazer a reposição hormonal. Aí a gente faz o tratamento alternativo, ou aquelas mulheres que não desejam fazer a reposição. Então dá e tem que se cuidar em todas as fases da vida. A gente está terminando. Deixa esse recado aqui para as mulheres que estão assistindo a gente, doutora Priscila. Ana, eu gostaria de enfatizar que existem muitos mitos a respeito da reposição hormonal. E hoje já se sabe que a principal causa de mulheres nessa faixa etária são doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. E não o câncer de mama, como é o medo de muitas mulheres de usarem hormônio com medo de ter um câncer. E o hormônio, ele é um protetor cardíaco. Então, essas mulheres que podem e que os exames estão ótimos, a gente aconselha, sim, a fazer reposição, porque ele vai prevenir essa questão cardiológica, previne Alzheimer, previne osteoporose. Então, para as mulheres não terem medo e deixar de lado esses mitos que há muitos anos foram colocados por alguns estudos não muito confiáveis, mas que hoje, então, a reposição hormonal, ela traz muito benefícios desde que aquela paciente não tenha nenhuma contraindicação. Então, para ela não ter medo. Não tem que ter medo, a medicina evoluiu, ótimo pra gente, melhor ainda, uma vida mais feliz e saudável. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Obrigada a todos. Nós aprendemos que temos que nos cuidar em todas as fases da vida, a medicina evoluiu, a gente tem que ir atrás de recursos, se amar, se cuidar em primeiro lugar para depois cuidar do outro. Então este foi o Rede Vida Serviços sobre a saúde da mulher em todas as fases da vida. A entrevista também vai ficar disponível na internet. Até o nosso próximo encontro. Obrigada e tchau, tchau!